Oi, tudo bem? No vídeo de hoje eu selecionei algumas dicas que me ajudaram a aproveitar melhor o espaço de alguns ambientes da minha casa. Então eu sempre penso o quanto essas dicas foram importantes eu priorizar na hora de montar a minha casa, porque eu moro num apartamento pequenininho. Então, o quanto isso me ajuda e facilita em otimizar os espaços. E no vídeo de hoje eu quis compartilhar com vocês um pouquinho dessas ideias. Espero que vocês gostem. Bom, e aqui no meu quarto é uma dica que eu acho fundamental para um apartamento pequeno. Esse meu quarto de casal ele tem 3 metros por 2,45. É uma cama com baú. Essa cama é uma cama casal padrão. Então ela não ocupa tanto o espaço do quarto, ainda coube um criado mudo de cada lado. E o quarto basicamente é a cama, os 2 criados mudo e tem um guarda-roupa aqui de 3 portas de correr. Depois eu mostro aqui onde está o guarda-roupa. Mas eu acho que essa parte do baú é fundamental pra gente guardar, otimizar espaço dentro do quarto. Então eu vou erguer aqui o baú pra vocês verem, ele é super leve. Aqui no pé da cama ele tem 2 alças, aqui uma e aqui outra. E é bem leve de levantar, ó. É só dar um impulso que daí ele tem aqueles pistões, né, que ajudam a levantar com mais facilidade. Então, o espaço aqui é bem grande. A minha cama ela não tem uma divisória no meio, ela é um baúzão mesmo. E, embora pareça que tá lotado, ela tem bastante espaço. Então, o que eu utilizo pra guardar aqui dentro? Coisas que eu não preciso ficar tendo acesso todo dia, toda hora. Por exemplo, trocas de toalha de banho, cobertores reservas. Então, eu tenho um cobertor lá atrás, eu tenho outro cobertor. Mantinhas, jogos de tapete. Então, aqui eu otimizo o espaço de coisas que eu não preciso ficar tendo acesso durante o meu dia a dia. Então, eu abro o baú final de semana, sexta ou sábado, assim, mais pro final de semana, que é quando eu troco as toalhas, coloco pra lavar as que a gente tá usando e pego toalhas limpas. Quinzenalmente eu troco os jogos de lençol. Então, tá sempre organizadinho aqui, ó. Eu sempre deixo os joguinhos de toalha do jeito que eu gosto de colocar no banheiro. Lençol também, eu guardo aqui os joguinhos certinho já de lençol de elástico, sobre lençol e as fronhas. Eu guardo aqui as mantinhas e também, lá no fundo, eu guardo alguns itens que eu uso de Natal. Eu não usei ainda, né? Mas algumas coisas eu já comprei durante o período que eu tava fazendo enxoval. Algumas coisas de Natal eu já tenho, então coisas que eu não vou ficar tendo acesso durante o ano. Então eu coloquei num plástico as almofadinhas lá de Natal. Dentro aquelas saquinhos que você coloca o aspirador e puxa, sabe? A vácuo que fala, né? Então, aí eu utilizo esses saquinhos também, é uma ótima ideia. Aqui, por exemplo, eu tenho algumas mantinhas de microfibra que eu uso esses saquinhos a vácuo de ziplock, assim, ó. Porque daí você higieniza as mantinhas, deixa limpinha, coloca aqui dentro e suga aqui com um aspirador. E ela toma o vácuo, né? E daí não tem perigo de entrar poeira, de tirar o cheirinho bom de lavada. E pra mim, assim, a opção de ter colocado a cama de casal aqui com o baú foi um excelente aproveitamento de espaço, porque realmente o guarda-roupa ficou exclusivamente para as nossas roupas mesmo. Não precisei administrar espaço para cobertor, toalha de banho, essas coisas. E são coisas também que ocupam bastante espaço. Então, a opção de colocar a cama baú aqui foi fundamental pra gente ter esse aproveitamento de espaço. E pra puxar também é super tranquilo, é só puxar e ela desce com o peso. E também no dia a dia ela não influencia em nada. Só a gente sabe mesmo que aqui embaixo tem as coisas. Aqui, nesse segundo quarto, a gente fez instalação desse varal, varal mágico, que é o nome.
Se eu não me engano, é varal mágico. Ele fechado, ele fica nesse formato. E puxando essas cordinhas que ele vem, ele se transforma num varal suspenso aqui pra frente. Então, as formas de estender roupa aqui no meu apartamento, eu optei por esse varal, que tem uma otimização maravilhosa de espaço, e também por varal de chão. Eu vou abrir ele pra mostrar pra vocês. Bom, então ele fechado, ele é assim. Eu vou puxar as duas cordinhas. Primeiro eu abro aqui, que tem as duas hastes pros dois lados. E puxo pelas duas cordinhas. E ele se transforma nesse varal. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6... 6 varetas, né, de estender roupa. Eu vou filmar ali a forma que ele é instalado, mas ele é ótimo pra estender lençol, toalha de banho, coisas que demandem bastante espaço. Eu tenho a secadora, a minha máquina, ela lava e seca, só que nem sempre tem essa necessidade. Óbvio que tem dias que tá chuvoso, tá frio e tudo mais, então tem essa facilidade da secadora. Mas tem dias que o tempo tá bom. Aqui nesse quarto onde a gente estende a roupa tem uma excelente ventilação. O sol de manhã bate bastante aqui também. Então, tendo esse varal de teto, que dá essa possibilidade de estender lençol mesmo, a roupa seca, num dia todo, seca perfeitamente a roupa toda. Então, ó, essa é a visão de baixo aqui do varal. Ele é super prático de instalar, olha. São 6 parafusos. 2 aqui, 2 no meio e 2 na outra ponta. Deixa ele focar, isso. Então, é 6 parafusos na parede e, como eu mostrei, né, ele dobra. Quando eu tô usando, ele fica assim, aberto, né, e quando não tá usando, é só fechar ele, que ele fica super discreto no ambiente, não fica visualmente poluído. Agora eu vou fechar ele. Prontinho. E além desse varal, ó, fechado, ele fica excelente, nem dá pra dizer que ele é um varal. Tirando ele, eu também uso um varal de chão, que quando tá desmontado eu deixo ele atrás da porta, e quando tá montado, fica aqui no meio do escritório mesmo, que tem esse espaço vazio pra circulação e exatamente para estender a roupa. E esse varal, ele é muito bom porque o varal de chão, se eu coloco, por exemplo, lençol, essas coisas, ele arrasta no chão, porque ele tem um tamanho grande, né? Então, esse varal de teto me ajuda muito. E uma dica também que eu dou, quando o varal tá aberto, é colocar camisetas para secar em cabide, e daí eu coloco os cabides pendurados neste varal, quando ele tá aberto, né? Isso ajuda muito a roupa ficar esticadinha e secar mais rápido. Bom, e aqui no meu escritório também, uma dica muito boa que a gente aproveitou de espaço são as caixas organizadoras. Esse guarda-roupa, ele fica nessa parede, né, aqui tem a porta, e este guarda-roupa, ele pega quase todo o espaço, ele fica certinho do tamanho aqui que sobra da porta, mas lá em cima ele coube exatamente uma caixa organizadora, de tamanho assim, né, de altura exatamente de uma caixa organizadora. Então, nessas caixas organizadoras, a gente utiliza para guardar coisas que a gente não precisa ter muito acesso. Então, em uma eu utilizei para guardar materiais da faculdade, artigos, coisas que eu não fico tendo acesso a todo momento, mas que eu ainda acho importante estar guardado. Na outra, a gente guardou algumas fitas VHS e algumas coisas do meu esposo. Na outra, a gente guardou coisas de praia. Porque isso é uma dica que eu dou. São coisas que agora, na metade do ano, eu não vou ficar usando com frequência. Então, ali dentro eu coloquei biquíni, saída de praia, chapéu, bolsa de praia. Então, fica lá em cima. E quando for a estação de usar aquilo com mais frequência, eu
inverto. Aí guardo algumas coisas de inverno lá dentro e abro espaço para colocar coisa de verão. Então eu acho que os lugares onde a gente consegue encaixar essas caixas organizadoras são excelentes estratégias. E uma dica que eu vou dividir com vocês é como organizar gaveta de pano de louça. Por que essa dica pra mim é bem bacana? Porque eu aprendi com uma tia minha e desde que eu aprendi eu tinha um sonho de arrumar essa gaveta desse jeito. De quando eu tivesse a minha casa ter uma gaveta desse jeito. Porque durante toda a minha vida, a gaveta de pano de louça era dobradinho assim, né? Um paninho em cima do outro. Só que daí não dá um encaixe perfeito na gaveta. Então, nada mais é do que dobrar no meio, dobra de novo, e daí faz um rolinho do pano, e ele vai se encaixando um do lado do outro na gaveta. E assim parece que a gaveta tá sempre organizada com os paninhos. Então, nessa gaveta é só pano de louça. E olha, eu tenho bastante pano de louça, eu achei que não caberia numa gaveta só, mas nessa técnica do rolinho ficou super organizada. Então, essa gaveta fica os panos de louça. E nessa última gaveta, eu gosto de organizar da seguinte forma. Eu separo os paninhos de limpar pia e cozinha, pra limpar os balcões aqui e tudo mais. E daí esses, que são mais fininhos, eu deixo só dobradinho. Tá dobrado no meio, aí dobra aqui de novo e dobra de novo. E daí eu deixo sempre separadinho essas flanelinhas de limpar a pia, né, paninho de pia, e aqui em cima só o que é pano de louça mesmo. E daí aqui eu deixo organizado alguns guardanapos de tecido que eu tenho, que é só pra fazer graça na mesa, eu quase nunca uso de limpar a boca com esses. E eu organizo meus jogos americanos aqui também. Mas essa dica, a dica mais fundamental que eu acho é os rolinhos para melhor organização da gaveta e aproveitamento de espaço mesmo.